Programa 2 na Balança. Oferecimento: Lojas Xavier. Mania de vender barato. Alô, amigos, um abraço. Nós estamos chegando aqui pela nova canal 26 da NET com o nosso programa 2 na Balança. E nós temos o apoio de Móveis Xavier. Falou Móveis, falou Xavier, há 43 anos, né? Tudo agora nessa promoção, tudo a preço de custo dividido em 12 vezes sem juros e sem entrada. Então, é Móveis Xavier, não é, gente? Mania de vender barato. Eu tenho também o apoio de Risate e companhia, e ali a Fórmula Shopping. Então é o Toninho, o Daniel Risate, não é? Dando um apoio, tudo que você precisar, por exemplo, para festa, até o empréstimo de geladeiras e tudo mais, é lá com a Fórmula Shopping. E o apoio do nosso Café Terreiro, verdadeiro sabor do melhor café. Café Terreiro, consumido em Franca e no Brasil inteiro. É por isso que eu digo, se não for terreiro, aí eu não tomo. Bom, eu tenho prazer de receber hoje aqui no programa um dos sacerdotes mais conhecidos e queridos aqui em Franca e em toda a região. Padre José Geraldo Segantin. Prazer tê-lo aqui, Padre José Geraldo. Prazer também para mim poder participar, receber o seu convite. Estou aqui, então, passando esses momentos e cumprimento o seu trabalho, a sua pessoa, todos os seus colaboradores e os nossos ouvintes, juntamente com a sua equipe de trabalho, que está aí toda semana, não é? Preparando um novo programa para poder trazer muitas informações, alegrias e coisas boas para os nossos telespectadores. Bom, é Monsenhor. E eu pergunto para tirar, inclusive, dúvida de muita gente, como é que é esse negócio do título de Monsenhor? É aquele que mais se destacou no trabalho? Como é que é? Na verdade, eu sou padre. Não, né? Exato. Padre é padre, claro. né? Agora, existem títulos dentro da igreja que são referentes aos cargos que as pessoas assumem. Ah, tá. Essas funções, elas são funções de confiança. Sei. Então, são oferecidas, determinadas pelo bispo da diocese. Certo. E a função de vigário geral, que é alguém que está muito próximo do bispo e ajudando de alguma forma naquilo que é necessário no governo da diocese, tem o título de Monsenhor. Esse título eu recebi na época do Dom Diógenes, né? Eu tinha 10 anos de padre. Hoje eu estou com 37 para 38, então durante todo esse tempo... 37 para 38? 37 anos já. Né? Fui ordenado em 82, né? Em 1982. Então, com 10 anos de padre, ele me nomeou vigário-geral da diocese. E aí foram passando os bispos, né? Na ausência de um deles, quando não tinha bispo na diocese, durante 13 meses eu fui o administrador diocesano, fazendo as funções de bispo, né? Sem ser bispo. E então é uma função, é um cargo que dá esse título, né? Mas na Cúria Romana tem os monsenhores, né? E nas dioceses também tem, mediante esse cargo de vigário geral. Né? Agora, quando que o senhor percebeu a vocação? Eu percebi a vocação de ser sacerdote ainda pequeno. Eu ia para a escola de manhã, e depois à tarde nós fazíamos assim os amigos, as meninas, os meninos, nós fazíamos, os que moravam mais perto,
e estudava na mesma classe, nós fazíamos os trabalhos, tinha as lições de casa, né? E depois tinha as diversas brincadeiras de meninada, assim, de vez em quando a gente rezava a missa. Porque nós tínhamos alguns da classe que eram coroinhas, que ajudavam nas celebrações. E naquela época, lá em Orlândia, que foi a cidade que eu nasci, tinha um sacerdote que fez minha primeira comunhão, me acompanhou muito, que hoje ele é até um bispo emérito, já cumpriu a sua missão de bispo, já está com 80 e poucos anos, que é Dom Emílio Pignoli, que mora em São Paulo hoje, né, lá no Morumbi. Ele terminou o episcopado dele lá. E ele era padre, ele incentivava muito a gente, falava das vocações, dava muito ânimo, muita coragem, e dizia, olha, do meio de vocês precisa surgir padres, né? Então, às vezes, até minha mãe chamava para que ele fosse lá em casa, a gente morava muito perto da igreja, para ver os meninos, os coroinhas dele, rezando missa. E a gente usava para a hóstia um pedaço de pão, nós usávamos o vinho, era groselha, ou quisuco, que naquela época era quisuco, né? Então, a gente brincava de missa, vamos assim dizer, né? Mas eu sempre, quando me perguntavam, o que você vai estudar, para que você vai se formar? Eu dizia, eu queria ser padre, quero ser padre, né? Então isso daí eu já com 6, 7 anos eu falava, 6, 7 anos de idade eu falava que seria isso. E fui para ser ordenado, eu tinha apenas 23 anos, precisava ter 25, eu não tinha idade suficiente ainda, mas eu tinha terminado o curso e foi tão engraçado que a faculdade terminou na sexta-feira, Dom Diógenes já marcou para terça-feira seguinte, eu tive sábado e domingo e segunda de folga, já foi a ordenação sacerdotal. Eu já estava nessa época em Franca, eu vim para cá em 1981, por determinação dele, e fiquei de 81 até hoje, eu estou em Franca, né? Aqui eu fiquei diácono, exercendo a função de diácono. Depois, em 82, eu fui ordenado sacerdote, como eu disse agora mesmo. Você foi diácono onde? Na catedral. Na catedral? Na catedral. Não me lembro, depois eu fui padre, o começo foi na catedral, depois eu fiquei 7 anos na Menino Jesus de Praga, Santa Efigênia, e depois voltei 25 anos completos, os 2 anteriores deu 27,5, 2,5 com mais 25 na catedral, e agora já lá 2 anos e meio na Santo Antônio, né? E nesse período, então, como eu não tinha idade, ele precisou assinar um documento se responsabilizando pela minha ordenação, porque eu não tinha idade canônica, né? Então, se desse algum erro, ele era o responsável. E quantos anos demora para... Hoje são 8 anos. 8 anos? Na minha época, 6 anos. Nós tínhamos 2 anos de teologia, de filosofia e 4 de teologia. Hoje tem o propedêutico, que é 1 ano, que é com uma preparação. Depois tem os 3 de filosofia e 4 de teologia. Bom, o senhor ficou mais de 20 anos na catedral. E agora juntando os dois tempos, 27 anos e meio. Isso é muito tempo, né? Eu cheguei a batizar uma pessoa que depois eu presidi a celebração do casamento dele, primeira comunhão, crisma, celebrei o casamento e batizei o filho. Olha aí, passando de geração para geração, não é? Mas agora lá na Santo Antônio, já estava bem à vontade? Desde o começo. Desde o começo, Desde o começo. Não estranhou muito, não? Não, porque primeiro que eu estava na mesma cidade, né? Quando você muda de cidade é que estranha bastante. Depois, era uma continuidade do trabalho. O antecessor tinha feito um excelente trabalho na paróquia, né? Os grupos, as pastorais, os movimentos formados. Então, eu dei continuidade. Criamos algumas coisas, né, necessárias de acordo com a realidade da paróquia, mas eu me sinto muito bem, muito feliz. Não tive, assim, uma noite sem dormir, dizendo assim, estou no lugar errado. Claro que nem todo mundo... O senhor teve uma acolhida muito espetacular, bonita, né? Muito bonita, né? Tive, sim, não posso reclamar e nem esquecer. A igreja por onde eu passei,
Por onde eu passei. Sempre lotada. Agora, o senhor fez várias modificações, inclusive na própria parte física da igreja, não é? Aumentando ali o espaço e tanta coisa mais, não é? Agora, o que deu mais trabalho para ir colocando tudo ao seu gosto? Na Santo Antônio? É. Olha, o que deu trabalho? O trabalho foi pequeno, tá certo? Porque o que existe é o seguinte, o antecessor ficou também vários anos ali trabalhando na paróquia. Então as pessoas pegam o ritmo, o seu jeito, tem alguns costumes, né? Algumas liberdades, assim, que não é nada de extraordinário, mas o modo de conduzir, de viver a vida paroquial. Aí chega um outro sacerdote, então tem o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, você vai dialogando e ao mesmo tempo é meu jeito, eu vou dialogando e já vou imprimindo uma situação também, nova, né? Então, claro que nós tivemos pessoas que ficaram assim meio, né, assustadas, um pouquinho ansiosas, tal, mas a gente vai contornando né, a situação. E é claro que hoje eu vejo que algumas pessoas desapareceram por completo das celebrações, tal, né? E era gente assim que era coordenador desse grupo, daquele outro grupo, participava de algum ministério, tal. Então, às vezes mudei a coordenação, porque eu tinha que mudar as coordenações. Também não foi assim da noite para o dia, demorou um pouco, né? E então, diante disso, tem pessoas que até se ausentaram, mas não tem problema, um dia voltam, devem voltar ainda comigo lá, se Deus quiser, né? Vão voltar, isso acontece. Mas o que dá trabalho, que mais deu trabalho, ou dá trabalho, seria assim, essa adaptação das pessoas às novas orientações. Né? Somente o campo litúrgico, tá certo? Porque eu, por 18 anos, eu licionei no seminário onde eu estudei. Eu fui o primeiro aluno a voltar como professor. Porque faleceu o meu professor de liturgia e de outras matérias, que foi padre aqui em Franca, no começo da diocese, o padre Peron. Aí eu fui para substituí-lo. Você conheceu, né? E muitas pessoas que estão nos escutando também conheceram. Aí eu voltei para o seminário, eu tinha 8 anos de padre para lecionar. Lecionei até 25, 26 anos de padre, eu fiquei lecionando lá em Brodowski e Ribeirão. E então, principalmente o campo da liturgia, que eu estudava bastante, que eu licionava, então eu sou um pouquinho mais exigente em algumas coisas. Tal. Então isso assusta um pouco. Né? E também as pastorais, claro, fui dando uma nova dinâmica no curso de batismo, a preparação para o batismo, preparação do matrimônio. Então tudo isso são os sacramentos essenciais, né? Batismo, casamento, a primeira Eucaristia também redondinha, vamos assim dizer. Né? Mas no começo tem sempre, sim, qualquer mudança tem. Padre Zé Geraldo, o senhor reconhecidamente é um excelente administrador. Não, mas reconhecidamente o resultado está aí, né? A transformação, não é? Tudo aquilo que o senhor fez na catedral está, não é, realizando ali na paróquia de Santo Antônio. Então, uma perguntinha que o senhor vai responder logo depois do intervalinho comercial, depois a gente tomar um café. O senhor toma café? Toma. Pouquinho, mas eu tomo. Pouquinho, o senhor toma terreiro? Puro ou terreiro, né? O café é terreiro, né? Eu gostaria que o senhor respondesse depois se o senhor já foi sondado, vamos dizer, né? Para ser bispo. Então o senhor responde depois do intervalinho. Já voltamos. Eu vou servir agora o Padre Zé Geraldo um café terreiro. O senhor toma com adoçante, açúcar ou puro? Puro. Puro? Poxa vida, todo mundo que vem aqui diz que toma um café puro, eu também vou tomar um pouquinho puro, tá? Já voltamos, viu, gente? Móveis Só no Xavier.
Só o especialista em móveis oferece a maior variedade, qualidade e os menores preços do Brasil. Guarda-roupas de casal 6 portas, 12 parcelas de 25 sem juros e sem entrada. Aproveite. É preço baixo de verdade. Colchão densidade 33, 12 parcelas de 23,50 sem juros e sem entrada. Venha comprar móveis de qualidade com preços que cabem no seu bolso. Móveis Xavier. Mania de vender barato. Bem, amigos, estamos de volta com o nosso 2 na Balança, programa de entrevistas aqui pelo canal 26 da NET Franca. E num apoio importantíssimo de Móveis Xavier, a maior variedade em móveis. Gente, móveis de qualidade com o menor preço do mercado é Móveis Xavier. São 43 anos, não é, meu caro Olivinho Xavier, grande comandante lá de Móveis Xavier. E agora, com essa oportunidade espetacular, tudo a preço de custo, em 12 vezes sem juros. Móveis Xavier. Apoio também de Risate e Companhia e da Fórmula Chopp. Precisa de todo o material para uma festa, uma grande reunião, é ali na Fórmula Chopp, na Avenida Antônio Barbosa Filho, ali perto do Galo Branco. E ainda o apoio do Café Terreiro, verdadeiro sabor do melhor café brasileiro. Padre José Geraldo, o senhor já foi sondado para virar bispo, padre? Olha, Valdes, para uma pessoa ser bispo, né, ele tem que ser sacerdote e tem que ser indicado. Sim. A sugestão de nomes, de vez em quando, nas reuniões episcopais, ou seja, do episcopado brasileiro ou regional de regiões no Brasil, eles pedem nomes de padres para que sejam sondados. Existe um processo bem longo, muito minucioso, com muitas perguntas que são distribuídas, cartas para padres, bispos, até leigos, né, para responder sobre determinados pontos a respeito da vida de uma pessoa, para que ele seja futuramente convidado para ser bispo, né? Então, rumores, você sempre escuta, né, de pessoas dizendo assim, olha, você está sendo sondado, né, para ser bispo e tal e qual e tal, né? Então, isso daí, eu escutei, sim, esses rumores de pessoas amigas, padres, né, e dessas indicações aí. Mas eu continuo sendo padre, que é uma boa, que estou muito feliz, assim, né? Então, claro que isso daí não é segredo, porque isso daí as pessoas espalham, pede sigilo pontifício, mas um escapa daqui, outro escapa dali, chega no ouvido de uma pessoa, chega no ouvido do próprio questionado, né? Mas ficou aí o processo. Então é bom não virar bispo, não, senão vai embora de Franca, fica aqui mesmo, não, né? Quando eu tinha 1 ano de padre, foi no dia 8 de dezembro, que foi a ordenação do Padre Ovídio. O Padre Ovídio ordenou 1 ano depois. Era umas 2h30 da tarde, onde Diógenes me chamou, ele era o bispo, eu tinha 1 ano de padre. Ele disse assim, olha, estão precisando de padres para poder seguir a carreira de núncio apostólico, né, que é o representante do Papa em determinado país. E tem a faculdade de núncios para serem núncios, né? E a diplomacia, na parte diplomática da igreja. Eu vou indicar seu nome, Dom Diógenes, porque o Dom Diógenes sempre teve muito carinho, muita coisa comigo, né? E eu disse assim, olha, Dom Diógenes, eu a princípio vou dizer para o senhor que eu não aceitaria,
Aí ele me disse assim, pois é, você não aceita o que eu te proponho, eu queria te ordenar na catedral, você quis Orlândia, o bispo renunciou e foi lá em Orlândia e te ordenou, porque lá você falou que tinha sua família. Agora eu estou te pedindo isso um ano depois, você também está falando que não, mas eu vou te dar uma semana para pensar. Aí uma semana depois eu voltei e falei, Dom Jorge, eu pensei, né? E chego assim, mais uma vez, desculpa, mas eu gosto de ser padre, que reza a missa, que faz procissão, que tem novena, que faz isso, que atende o povo, que faz essas coisas, sabe? Esse negócio de ficar atrás de um balcão, de uma mesa bonita, um escritório tratando de problemas diplomáticos, eu vou pedir desculpa para o senhor e compreensão, mas eu não quero, né? Não aceito, não. Ele falou, tá bom, sua vontade seja feita e deixa a vontade do bispo para outra época, né? Padre Geraldo, como é que é a rotina diária do padre? O senhor acorda que horas? Eu acordo por volta de 5h30 da manhã. 5h30? Pode ser segunda-feira que eu não tenho missa, mas eu acordo. Acordo 5h30, mesmo que eu tenha participado de alguma festa, igual sábado passado, né? Mas 5h30 eu estou em pé, tá certo? Aí depois tem a primeira missa, sempre às 7 horas da manhã, volto para casa, tomo café e retorno para atender quando eu não tenho compromisso fora, na cúria. Eu continuo atendendo as pessoas ali, confissões. E depois você tem aquele intervalo do almoço, no período da tarde também. Eu continuo atendendo a partir das 2 da tarde até lá para as 4h30, 5 horas da tarde. Depois tem a missa das 19h e sempre tem alguma reunião que a gente precisa participar. Então, a vida do padre começa, quase todos os padres, bem cedo, e a gente não tem horário para terminar, porque depende da reunião. Embora eu seja assim bem organizado numa reunião, eu não fico divagando muito, então tem que ter princípio, meio e fim. Né? Então, acho que 1h, 1h10 de uma reunião dá para você resolver muita coisa, conversar muita coisa, não precisa ser 2 horas. Costuma dormir muito tarde, não? Eu, às vezes, durmo lá para as 10h30, 11 horas, eu costumo dormir. Televisão, não sou muito de televisão, não. Mas, às vezes, eu leio alguma coisa, preparo a homilia de amanhã, do dia seguinte, vejo algumas notícias no celular, algumas coisas, comunico com as pessoas. Mas depois eu vou dormir, durmo a noite inteira tranquilo. Essa entrevista vai começar às 10h30 da noite, na segunda-feira. Mas eu vou assistir, claro, aí é especial, né? Muito bom. E as refeições, o senhor faz onde? Olha, eu não tenho cozinheira, por opção, não. Então eu vou em alguns 2, 3 restaurantes, vou revezando ali próximo, às vezes um pouquinho mais distante. Eu gosto muito de comida caseira, então comida mais simples e tal. Então eu vou, almoço e venho para minha casa, normalmente assim. Jantar, o senhor não janta? Não, não janto. Como alguma coisa, um lanche. Alguma coisa que eu faço lá em casa mesmo. Certo. Bebida, nada? Não, bebida eu não... Eu gosto muito de Coca-Cola, Guaraná, essas coisas. Um refrigerante. Mas, um refrigerante. Agora, uma cerveja, se eu tiver num lugar, um copo, 2 copos, tudo bem, mas vinho muito pouco e outras bebidas não. Tá certo. Como é que o senhor aguenta celebrar 4 missas num dia só? Isso se não tiver alguma outra cerimônia. Quando eu estava na catedral, por necessidade, às vezes eu celebrava 5. Que é 5 horários de missa que tem na catedral. Mas eu não sei se eu faço assim com tranquilidade. E eu que criei esses novos horários, no caso lá da Santo Antônio. Na catedral também eu tinha criado outros horários. Na Menino Jesus de Praga eu tinha criado no começo outros horários. Então eu vou numa boa, como dizem, sabe? Antes de eu fazer essa última cirurgia que eu fiz, que foi uma angioplastia na perna, que tinha trombose e tal, eu me senti assim, as 2 últimas missas, e poderia ser outra missa também, um pouco a perna pesada, como se eu estivesse carregando 5 quilos na minha perna, né? E agora, depois dessa cirurgia, está tranquilo, sabe? Eu estou me sentindo muito bem e tal. E faz 1 mês e pouquinho que eu fiz a cirurgia, mas está tudo mais leve, tranquilo. Mas o cansaço, eu não tenho esse cansaço de
dizer que eu estou cansado, vou começar mais uma missa. Não, faz parte, não sei se é da vocação também, sabe? Você faz com amor, com zelo, com dedicação. Eu gosto de celebrar. Aquilo que eu falei para o bispo muitos anos atrás, eu gosto de rezar missa, eu gosto de fazer novena, de fazer as coisas assim mais próprias, né? Não tanta parte técnica. Então eu vou, celebro e não fico intranquilo, não. Que a gente fica admirado, né? 4 missas todo domingo. Né? E o problema, você tem que pôr na sua cabeça o seguinte, eu como padre, todo padre precisa pensar, né? Aquela última assembleia do domingo à noite, que enche a igreja praticamente, sabe? Mais uma missa, né? A das 7h15. É a primeira vez que ele veio, naquele domingo. Então, se ele está ali a primeira vez, ele tem que receber a palavra de Deus, o entusiasmo do padre, a alegria do cântico, a proclamação da palavra de Deus bem feita, porque é a única que ele veio. É a 4ª que eu estou celebrando, mas o fiel não tem nada com isso. Ele veio pela primeira vez. Todas elas têm lotado a igreja? A única que fica um pouco sem assembleia, quando está frio, é às 7 da manhã no domingo. 7 da manhã no domingo. Porque aí fica mais da metade, se eu colocar todo mundo junto, fica mais da metade da igreja, né? Mas a partir das 9h30 da manhã, você chega cedo para poder sentar, tem muitos que ficam na tenda às 18, e às 19 tem gente, domingo passado tinha gente na tenda e a igreja cheia nas 19h15. Né? Agora às 18 já é praxe colocar a tela de televisão lá fora, colocar as cadeiras, porque das 9h30 das 18, aquilo ali lota mesmo, graças a Deus. No sábado também, no sábado também. Que eu costumo estar sempre presente ali 7 horas da noite, né? Muita gente também. É lotado também. Também. O senhor costuma conhecer todo mundo que vai nos determinados horários? Principalmente aqueles que ficam sentados nos mesmos lugares, porque as pessoas têm o seu lugarzinho dentro da igreja, né? Então você sente falta da pessoa que não veio, né? Será que está doente ou o que aconteceu, tal? Mas você visualiza, principalmente na Santo Antônio, que eu não tenho colunas. É um espaço aberto, amplo. O senhor enxerga todo mundo? Vou enxergando, porque sabe a minha técnica qual que é? Eu começo a missa olhando lá do fundo, dos últimos bancos, e vou voltando com o meu olhar. E vou passando na igreja inteira, assim, vou vendo, até chegar aqui na frente. Na hora da homilia, eu falo mais no geral. Eu vejo assim, eu vejo um tanto de gente, uma assembleia. Então não fico assim visualizando esse grupo ou aquele. É um jeito que eu tenho, né? Mas no comecinho da missa eu vou olhando assim, é um prazer ter o povo lá. O que mais irrita o padre? O que durante irrita, as celebrações? Quando não se proclama bem a palavra de Deus e quando não se canta direito. Os responsáveis. Sabe? Porque tem reunião, tem ensaio, então eu falo, a gente tem que caprichar. E tem alguns erros que são erros assim chega a ser até teimosia. Isso sim. Agora criança chorar, não tem problema nenhum. Às vezes o pessoal vai muito no banheiro durante a homilia, tira a atenção dos outros. Porque quando é uma igreja que tem várias colunas, você se perde no meio daquelas colunas. Mas quando é um espaço, igual no caso de Santo Antônio, a pessoa espera todo mundo sentar para atravessar a igreja inteira para se levantar para ir lá no banheiro. Aí tira a atenção, né? Tira, porque o pessoal vai assim, vai olhando onde o sujeito vai. A criança, às vezes chorando. Eu penso o seguinte, às vezes a mãe podia sair com a criança um pouquinho lá fora e tal, né? Claro, tem alguns até que saem. Mas sabe, Valdes, eu aprendi, você aprende com a própria vida. Uma vez eu estava numa missa na catedral, rapidinho, só para resumir, e uma criança chorava, mas gritava. E eu fui, de vez em quando eu parava a celebração. Tal. Aí logo depois da missa, o pai foi falar comigo. E o pai falou, padre, eu esqueci a doença da criança. A menina tinha uma doença. Eu acho que ela já até veio falecer, a criança. E ela tinha assim uns ataques, como se fossem ataques epiléticos, mas não era epilético.
é uma outra doença que a pessoa tem. Eu aprendi. E lá na Santo Antônio, eu tenho 2 ou 3 crianças com o mesmo problema. Fica quietinho, de repente dá um grito. Eu sei que é aquela criança que gritou. Porque os pais sentam mais ou menos no mesmo lugar e depois vai lá na frente, vai com um jeitinho tão bom, a mãe leva, ele quer pegar no tecido da casula, assim, sabe? Coisa de cria dele. Mas a pessoa tem algum problema. Eu falei, eu não reclamo mais. Não paro, assim, não muito. Aprendi com o acontecimento. Né? A criança não gritava porque queria, né? Mas a criança gritou várias vezes durante a missa porque ela tinha um problema neurológico, que agora não me fugiu o nome, é uma doença. Aí eu falei, aprendi para sempre. Foi uma lição. Padre, o senhor falou que só toma refrigerante, de vez em quando uma cervejinha e tal. A fórmula Chopp, lá do Risati, do Daniel Risati e tal, mandou de presente para o senhor. Mas eu agradeço e vou tomar, viu? Opa! Eu vou só esperar ter alta definitiva e eu tomo. Tá bom, tá aqui. Muito obrigado. Geraldo, eu gostei muito de ter batido esse papo com o senhor e espero que a entrevista lhe tenha agradado também. Né? Bem, agradeço. Você sempre é uma pessoa muito carismática também. Tem uma audiência, gente. Graças a Deus. O substituto dele, quando ele está viajando, sofre, né? E ele já anuncia logo de manhãzinho, olha, é que ele está com compromisso pessoal, que não sei o que. Mas graças a Deus, nós somos amigos há muito tempo. Gosta, né? É o que o senhor falou, o senhor gosta de ser padre ali, celebrar e tal. Eu gosto demais daquilo que eu faço. Então aí tem o retorno. É isso. Né, que é o povo nos acompanhando. E muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Obrigado. Gente, um abraço e até a próxima, se Deus quiser.